Bom dia, irmãos, tudo bem? É muito estranho começar um culto assim, sozinho aqui, mas vamos fazer esse tempo ser um tempo especial, ser um tempo que realmente glorifica o nome do nosso Deus. E a gente tem muito a conversar aqui hoje, a gente tem muito para fazer em adoração ao nosso Deus. Então, se você já está vendo aí, estou vendo que algumas pessoas já estão entrando, a gente vai dar início ao nosso culto ao Senhor. Hoje está um pouquinho diferente, eu pensei que ia conseguir compartilhar a tela, não estou conseguindo. Então, aos pouquinhos a gente vai acertando as coisas aqui. Hoje vamos marcar uma reunião com a mídia aí para ver como é que a gente vai conseguir. Mas vamos fazer esse tempo valer, esse tempo ser um tempo que a gente realmente adora o Senhor juntos. E vamos começar orando, falando com o nosso Senhor. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos e também, se possível, transmitir aos irmãos da igreja. Nosso intuito não é espalhar, talvez, para o mundo inteiro esse momento, mas realmente fazer com que todos os nossos irmãos eles se ajuntem nesse momento para adorar a Deus. Então, qualquer coisa, escreva aí também, se tiver ruim o áudio, alguma coisa parecida. Mas vamos juntos adorar o Senhor? Vamos falar com o nosso Deus? Feche teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer por nós. Em especial, te agradecemos porque estamos aqui juntos, Senhor, mesmo que distantes, mas juntos para adorar o teu santo nome. Obrigado por isso. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque podemos louvar o teu santo nome, Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados e o teu auxílio para que sejamos tanto usados por ti para proclamar o teu evangelho, quanto também, Senhor, impactados pela Tua Palavra, Senhor, nos recursos e nas maneiras que o Senhor permitir que a gente use a Tua voz. Também queremos colocar diante do Senhor a situação que nosso mundo está vivendo, que nosso país e alguns irmãos já estão sofrendo. Que o Senhor, pela Tua graça, Pai, venha a preservar cada um, Deus, com a saúde, com a Tua proteção. Em nome de Jesus, nós te pedimos por isso, agradecidos. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Eu me alegro em ti. Se você conseguir cantar junto aí, cante e louve ao Senhor. A ti pedirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo, meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame, não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro
Senhor, direi, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Amém. Esse cântico fala que a gente não vai ter do que ter medo, né? Nossos pés estão firmados na presença de Jesus, no nosso Senhor, que é a nossa rocha. E a gente pode se alegrar em tempos bons, em tempos difíceis. A gente pode se alegrar mesmo fazendo um culto online, distante um dos outros. A gente pode se alegrar porque nosso Deus é quem nos torna um só, unidos, e podemos juntos sentir isso. Que a gente possa se alegrar nesse Senhor. Eu quero ler um versículo com vocês, que está lá em Salmo 84, diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Esse texto é um texto muito bonito, inclusive é o texto que nós vamos meditar aqui nessa manhã, mas é um texto que fala dessa sede que o salmista tem da presença de Deus. E nós estamos vivendo aí um tempo separados e não podendo nos reunir, mas sabe, é uma oportunidade que Deus está nos dando também para que a gente possa se aprofundar mais no nosso relacionamento com Deus, não só dentro de quatro paredes, dentro de um prédio, mas de fato na presença dEle, aonde nós estivermos, porque Ele possibilitou isso, né? Então, é um período ótimo para isso. A gente vai fazer isso agora. Eu quero cantar esse cântico com vocês. Não é o Saulo tocando, não é a Mari cantando, o grupo de louvor, a Ana Paula, mas canta aí, louva o Senhor, mesmo que o som não esteja tão bom, não sei como é que está, mas vamos fazer esse momento um momento de louvor. Vamos louvar o nosso Deus. Talvez você esteja aí descabelado. Eu imagino o Saulo aí deitado no sofá ou na cama com o smartphone na mão. Imagino alguns irmãos aí de pijama, tomando um cafezinho. É o momento que a gente tem para adorar o nosso Deus. Da maneira que você estiver, que o seu coração esteja na presença dele. Vamos louvar? Teus altares, tá bom? Se você quiser procurar a letra aí. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O padrão encontrou casa e andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam
em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais do que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Bom, vamos separar um tempinho de oração pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pela situação que nós estamos vivendo. E nós temos alguns irmãos que já têm passado por algumas lutas, temos muitas lutas que talvez a gente venha enfrentar ainda. Então nós vamos separar esse tempinho de oração. Eu gostaria de convidá-lo a orar por alguns irmãos, né? Nós temos a Vera, que ainda continua internada, a Mari tem nos falado e dado as informações que precisamos acerca dela, com a pneumonia, a necessidade do oxigênio. Então vamos orar pela Vera, vamos orar pela Carla, né, que está no fim da gravidez aí, a preocupação dela dar luz aí nesse momento difícil, mas a gente sabe que Deus está cuidando, então pedir para que Deus esteja cuidando dessa família. Nós vamos orar ao Senhor também pelos autônomos de nossa igreja, todos os irmãos que de alguma maneira não têm um salário fixo, eles precisam sair e vender, ou sair e fazer, e talvez não consigam, e se conseguem, reduz muito. Então a gente vai separar um tempo de oração por cada um desses motivos, né? Talvez a gente tenha que ficar um pouco de tempo a mais aí nessa quarentena, a gente não sabe como vai ser, mas a gente sabe que muita gente já tem morrido, muita gente tem sofrido, a economia do nosso país já não era tão fácil, agora talvez fique mais difícil. Então vamos separar esse tempo para orarmos aí por todos esses motivos, né? Eu quero convidá-lo aí onde você está, que você ore ao Senhor e você converse com Ele neste momento. É uma oportunidade. Eu não vou orar agora, eu vou pedir para que vocês orem, cada um aí onde estiver, porque talvez um exercício para a gente, né? A gente separar esse tempo e orar juntos. Se você estiver com a sua família, ora junto com a sua família agora. Coloque-se diante do Senhor, coloque esses motivos de oração. A sabedoria também à igreja para saber conduzir este momento como igreja, como irmãos. A liderança tem se reunido e tomado decisões, então que Deus esteja abençoando cada uma dessas. Vamos separar esse tempo, então, um tempo de oração. Coloque-se na presença do Senhor, você, sua família, com uma xícara de café na mão, com o bolo que você tiver, ou pão, ou sei lá, arrumado ou desarrumado, do jeito que você estiver. Coloque-se na presença de Deus e ore junto com uma família agora. Separar um minutinho para que você possa fazer isso em casa com a sua família, tá bom?
Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez e agradecidos porque o Senhor nos dá o privilégio de cultuar a Ti aonde estivermos. Nós não precisamos de paredes, nós podemos adorar o Senhor aonde o Senhor nos coloca. E a gente agradece por isso. Obrigado, Deus, por esse tempo. Nós colocamos todos esses pedidos que agora foram feitos. Alguns irmãos aqui talvez tenham pedidos. Que o Senhor, pela Tua graça, Deus, nos ajude. Nos ajude a conhecer e ouvir a Tua voz. Nos ajude, Senhor, a sermos suportes uns aos outros. Nos ajude, Deus, pela Tua graça, a estarmos nesse momento protegidos pelo Senhor, amparados pelo Senhor, para que essa doença, esse vírus, ele não atinja as nossas famílias, não atinja nossas crianças, não atinja nossos avós, nossos pais, mas que pela Tua graça o Senhor nos proteja, Senhor, com a Tua bondosa mão. Nós somos gratos a Ti por esse cuidado, Deus, e confiamos que o Senhor está à frente de nossas vidas. Queremos lhe pedir pelo nosso país, que está passando um momento tão difícil, não só o nosso país, o mundo inteiro, mas a nossa economia já é ruim, Deus. E agora, então, com essa situação, autônomos talvez fiquem sem dinheiro, pessoas talvez percam emprego, reduzam salário, negócios fechem. Deus, é muito difícil esse momento que a gente está vivendo, é muito difícil, Pai, esta situação. E o nosso pedido é que o Senhor dê sabedoria para a gente, sabedoria para lidar com tudo isso, que a Tua igreja ela brilhe a Tua luz neste momento, que a Tua igreja ela seja de fato usada por Ti neste momento para trazer esperança, Deus, àqueles que não têm, suporte e suprir a necessidade daqueles que estão desamparados. Nós Te pedimos por isso, Deus, cuida da saúde de cada um dos nossos irmãos, lembramos da Vera, lembramos da Carla, Senhor, cada um que está passando por alguma dificuldade, colocamos tudo isso diante de Ti, Deus, ouve nossa oração e que nós possamos todos ter o consolo e o amparo do Senhor neste momento. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero refletir com vocês na palavra de Deus em Salmo 84, quero convidá-la a abrir sua Bíblia aí. Eu pensei que eu ia conseguir fazer o compartilhamento de tela, e tinha até um esquema aí, antes de começar o vídeo, compartilhar a tela, mas aí não daria para ver as pessoas entrando, sei lá, comentário, eu pensei que ia dar para ver, também não estou conseguindo ver. Então, assim, eu não vou conseguir compartilhar a tela do PowerPoint agora, da mensagem que vai ser trazida com os pontos. Depois, Bruninha tem uma grande missão de fazer tudo isso acontecer e funcionar, né? A gente está pensando aí nas medidas para isso. Mas vamos abrir nossa Bíblia inteira no Salmo 84, e a ideia do nosso texto de hoje é justamente, não tem como fugir muito desse assunto, né? Mas confinados, abandonados ou resgatados. Qual é a nossa situação neste momento? Como que a gente está vivendo agora? Será que esse confinamento para alguns que podem ficar confinados em casa é um momento simplesmente de exílio, de separação, tanto do relacionamento social quanto da própria igreja e o templo do Senhor e a presença de Deus? Será que aqueles que não podem ficar confinados estão lutando bravamente aí fora nas profissões que têm ou para tentar conseguir os recursos possíveis? Será que eles estão abandonados, desamparados neste momento? Ou será que, na verdade, todos nós estamos de alguma maneira sendo resgatados? É o que eu tenho pensado aqui ultimamente, essa semana. Tenho refletido algumas coisas. Uma coisa interessante que eu penso, por exemplo, é que eu acho que nunca houve uma situação em nossa geração em que tanta gente estaria ouvindo falar de Jesus ao mesmo tempo. Se você for para pensar, quanto a gente estava nas nossas igrejas, nem todas as igrejas faziam culto online, nossa só de vez em quando, por exemplo. Geralmente as nossas igrejas se reuniam nos templos. E agora, com esse confinamento, nós estamos simplesmente todas as igrejas, proclamando o Evangelho, falando de Jesus, compartilhando o Evangelho na internet, onde todas as pessoas têm acesso. Não existe uma porta para entrar, não existe um jeito certo de se vestir ou um olho torto para te ver da maneira que você estiver. Não, agora todo mundo está ouvindo Jesus. E você pode compartilhar o vídeo de falar de Jesus para qualquer pessoa, todo mundo está ouvindo. As pessoas estão cantando nas janelas, a coisa que não acontecia, juntos, porque Ele vive, Maranata, vem Senhor Jesus. Nós estamos vendo de alguma maneira o Evangelho sendo pregado de uma maneira que eu acho, pelo menos na minha geração, em todo o tempo que eu já vivi, eu não vi algo parecido nesse sentido.
né? Então, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Será que esse confinamento ou esse abandono é de fato isso? Ou será que nós estamos sendo resgatados para a missão que nós fomos chamados? Eu quero compartilhar esse texto de Salmo 84, eu acho muito legal esse texto, eu acho que eu já preguei umas 2 vezes na igreja sobre esse texto, mas hoje eu não consegui escapar dele, né? Eu estava meditando na palavra do Senhor essa semana, pensando no que seria pregado, no que nós falaríamos, uma vez que todas as igrejas estão falando sobre o coronavírus, não sei o quê. Eu falei, poxa, eu não quero pisar na mesma tecla, mas esse texto aqui, ele bate mais uma vez no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Então, abra sua Bíblia aí, Salmo 84, diz o seguinte, a palavra de Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes perto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Bom, esse salmo é um salmo escrito pelos filhos de Corá. Está aí no título do salmo, todas as igrejas vão ter, todas as Bíblias vão ter isso. E quem são os filhos de Corá, né? Por que a gente precisa saber disso? Eu quero só te trazer um pouquinho desse contexto, um pouquinho dessa ideia. Bom, os filhos de Corá, na verdade, eles são descendentes de Levi. Corá, expressamente, diretamente, Corá é bisneto de Levi. Ele aparece ali em Números capítulos 16, como aquele que, inclusive, estava conduzindo mais 250 pessoas numa rebelião, numa conspiração, numa indignação contra a liderança de Moisés e Arão. Eles se colocam contra Moisés e Arão, falando, olha, toda a congregação é santa, por que só Deus, por que só vocês falam por parte de Deus, e por que não todos nós? De uma certa maneira, eles estavam certos, mas o que estava por trás dessa indignação deles era o desejo de usurpar a liderança de Moisés. Tanto que, se não fosse a intercessão de Moisés e Arão, o povo todo teria sido consumido ali, né? Então, Corá, ele fez parte dessa rebelião. Mas Corá não é lembrado só por causa disso. Na verdade, ele é descendente de Levi. E eles estavam, neste momento, exilados. Uma coisa interessante sobre eles é que a vida deles tinha como principal objetivo a adoração a Deus. O templo era a vida deles. Por quê? Porque eles eram responsáveis por adorar ao Senhor, por louvar ao Senhor, por cuidar do templo. Eles eram responsáveis pela consagração das ofertas. Eram eles que se apresentavam ao Senhor pelo povo. Então, a vida deles era o templo. Mas o que acontece no final das contas é que neste momento eles estão exilados, eles estão lá no norte de Israel, eles estão distantes de Jerusalém, distantes do templo do Senhor, e eles não podem fazer tudo isso que eles faziam antigamente como filhos, como levitas, como adoradores do Senhor. Eles não podiam, eles estavam distantes disso. Então, esse salmo, ele é irmão de mais 2 salmos, Salmo 42 e Salmo 43, que são salmos que lamentam essa falta de oportunidade de adorar o Senhor ali no templo. Essa é a situação deles. Se você for olhar, por exemplo, o Salmo 42 e Salmo 43, se você quiser dar até uma olhadinha aí na tua Bíblia, olha só como ele é muito parecido, né? São escritos por eles mesmo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Essa pergunta que ele está fazendo, quando irei e me verei perante a face de Deus, é o termo técnico utilizado no Antigo Testamento para se referir à presença no templo. Quando eu estarei no templo para adorá-lo? O que eles anseiam neste momento é a presença do Senhor. Olha,
Eles estão clamando pela presença de Deus. Exilados, distantes, eles estão clamando a presença de Deus. O templo era esse meio de adoração, o meio deles de adorarem ao Senhor, de cumprir o objetivo e a missão deles como levitas, como de fato adoradores do Senhor. É interessante que Salmo 42 e Salmo 43 expressam uma dor. Mas o Salmo 84 já não. O Salmo 84 expressa alegria e esperança. Né? E é isso que a gente dá uma olhadinha aqui, por exemplo. Mas olha só, uma coisa importante, eles têm esse anseio pela presença de Deus, mas não é um anseio só pela presença no tabernáculo. Se você for olhar o versículo 3, não é só pelo templo, né? Se você for olhar o versículo 3, na parte final, vai dizer o seguinte: Rei meu e Deus meu. O que significa Rei meu e Deus meu? O que está acontecendo aqui é um relacionamento pessoal. Ele não está falando só de um tempo e obrigações específicas, como, por exemplo, sei lá, tocar no louvor, ou, no nosso caso, né, contar os dízimos e ofertas, ou estar na recepção, ou estar mexendo no som. Não, eles não estão falando especificamente disso. Isso envolve a vontade de servir ao Senhor naquelas incumbências que eles receberam, ela é grande. Mas o que os coraitas estão falando, na verdade, é: Senhor, o Senhor é meu Deus. Tu és o meu rei, meu Deus. Eu me relaciono contigo, eu te conheço, eu quero a tua presença, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar contigo. Então, o anseio deles não é só pelo templo. O anseio deles é por esse relacionamento de volta. É esse anseio. E é por isso, talvez, que eu fique pensando que este momento que nós estamos confinados ou abandonados, ou seja, lá qual o termo que você queira utilizar, na situação que você esteja, não é um momento simplesmente de que nós estamos separados de tudo e de todos, mas é um momento que nós estamos tendo a oportunidade de desfrutar aquilo que Deus sempre nos proporcionou, que é a presença dEle, que é o relacionamento com Ele, que é a adoração a Ele da maneira mais profunda e íntima possível, que não se restringe a um culto de domingo, que não se restringe a reuniões dentro de um templo, mas sim numa adoração sincera, de um coração sincero, de um coração que anseia a presença dele, também com a sua família individual e com a sua família. Então, uma coisa que eu estava pensando aqui, e eu acho interessante pontuar com vocês, são nos momentos difíceis da vida que nós retomamos o senso do que é necessidade e do que é futilidade. Nós precisamos retomar esse senso. Esse é um momento difícil. Se você for reparar, por exemplo, em todos os países que passaram por guerra, todos eles entenderam o que é não ter comida, o que é não ter dinheiro, o que é não ter liberdade. Todos eles entenderam isso de alguma maneira. E hoje eles lutam por isso de uma maneira muito mais específica. Você vai olhar para pessoas que passaram por fome do nosso lado, junto com a gente, distante da gente, na nossa cidade, no nosso país. Você vai ver que pessoas que saíram dessa situação de miséria e de fome, moradores de rua, que saíram da situação de morador de rua, você vai ver que eles aprenderam a administrar e cuidar de suas coisas de maneira muito mais profunda, de maneira muito mais cautelosa, de maneira muito mais consciente. Por quê? Porque em algum momento na vida deles, na dificuldade que eles estavam passando, eles entenderam o que é necessidade e o que é futilidade. E nós estamos neste momento de resgate disso. Queridos, nós não precisamos viajar o tempo todo, nós não precisamos de ter as melhores coisas dentro de casa, nós não precisamos da melhor casa, nós não precisamos do melhor emprego, nós não precisamos das melhores roupas. Neste momento, isso não está fazendo e não vai fazer uma grande diferença. O que vai fazer diferença é o que está dentro do lar. É a paz que existe aqui dentro. Eu não sei quantos de vocês têm percebido isso, ou quantos de vocês já têm vivido isso, mas pessoas desaprenderam a viver como família. Nós vivemos o tempo todo trabalhando, o tempo todo estudando, o tempo todo fazendo e correndo atrás de coisas. E agora, ficando em casa, o atrito ele é maior, o barulho das crianças irrita mais,
A preguiça, a falta de ter o que fazer nos irrita, sendo que, na verdade, em casa, com as nossas famílias, nós temos a oportunidade de aproveitar aquilo que nós não estávamos aproveitando, estávamos clamando por tempo para aproveitar. Obviamente não é uma situação boa, mas é uma oportunidade que nós temos. Você e eu estamos sendo resgatados para aquilo que realmente é necessário. O tempo do trabalho roubava o tempo do nosso devocional. O tempo do trabalho roubava o tempo com a nossa família. O tempo dos estudos roubava o tempo de qualidade com a nossa esposa e com nossos filhos. Neste momento nós podemos resgatar e restaurar tudo isso. Porque nós podemos resgatar aquilo que estava mais distante de nós, que é a presença de Deus. O que o salmista está fazendo aqui, na verdade, é clamando exatamente por isso. E eu quero ressaltar 3 coisinhas aí com vocês, que são repetidas no versículo 4, no versículo 5 e no versículo 12. Você vai ver o seguinte aí: bem-aventurados, bem-aventurados e felizes. Essa ideia, essa felicidade, então, é o retorno, o resgate para a razão da felicidade, se encontra nesses 3 versículos aí que são interessantes demais para a gente. Felizes os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Felizes o homem cuja força está em ti, e feliz o homem que confia em ti. Esses 3 versículos, 4, 5 e 12, eles permeiam esse texto todo, trazendo a razão da felicidade. A presença de Deus constante, a força que encontramos nele e a felicidade que encontramos nele em confiar naquele Deus que nos supre e nos sustenta. Então nós temos 3 coisas aí. A rotina da vida tira de nós, uma vez que cedemos às suas urgências e caprichos, a intimidade com Deus e a intimidade com a família. Mas em Cristo nós resgatamos tudo isso, quando nós olhamos para esses 3 pontinhos aqui desse Salmo 84, tá bom? Então olha só, por exemplo, aí, versículo 4, felizes aqueles que habitam. A ideia aí daqueles que estão constantemente na sua presença. Então nós estamos constantemente na sua presença. Nós podemos estar constantemente na presença de Deus. Isso é muito legal. Olha só, por exemplo, João capítulo 4, versículo 21 e versículo 23. Aquele texto famoso da mulher samaritana, né? E ela está ali conversando, mas Deus, Jesus, vocês dizem que a adoração tem que ser feita lá no templo, nós dizemos que tem que ser feita aqui no monte. E aí Jesus responde da seguinte maneira, disse Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha só isso aqui, que legal, gente. Os coraitas, eles estavam pedindo o templo de volta, era a vida deles, eles foram chamados para cumprir essa missão, mas eles não queriam só o templo, eles queriam fazer tudo o que o templo proporciona na presença de Deus. E nós podemos fazer tudo o que Deus nos proporciona aonde nós estamos. Chegou o tempo em que nós não adoramos ao Senhor num monte, num templo, numa igreja, nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, aonde Ele nos coloca. Esse é o momento em que nós podemos experimentar constantemente a presença dEle. Esse é o tempo. Por isso, feliz é aquele que está constantemente na presença de Deus. Você está constantemente na presença de Deus? Você tem aproveitado essa semana, para alguns já começou o confinamento, para outros vão começar só na semana que vem, para outros não vai começar, mas você tem aproveitado esse tempo para estar mais perto do Senhor e estar constantemente na sua presença? Você vê todos os canais aí proporcionando tempo livre, todo Netflix livre para qualquer pessoa, a Amazon Prime, Globo News para todo mundo, tudo aberto para todos. Atividades para infantil, está tudo aberto. Nós podemos fazer tudo dentro de casa, com todas as ferramentas que eles nos proporcionam possível. Mas nós não podemos esquecer que este tempo é um tempo de oportunidade que nós temos para adorar o Senhor constantemente. E resgatar isso. Nós precisamos resgatar essa adoração constante ao Senhor. Por isso, aproveite essa oportunidade para não fazer da sua casa, entre aspas, e muito cuidado aqui, porque não são todos que fazem isso, mas não fazer da sua casa um inferno. Onde vocês brigam por qualquer coisa, onde vocês discutem por qualquer coisa,
onde não tenho paciência com meus filhos. Não, aproveite esse tempo para adorar ao Senhor com a missão que Ele te deu, que é estar com a sua família, cuidar da sua família e estar juntos como família na presença dEle. Tira toda a impaciência, tira toda a ira e coloque todo o desejo de adorá-lo. Tira toda a amargura e coloca nesse momento a constância da presença de Deus no seu coração, trazendo perdão, trazendo alívio, trazendo arrependimento. Encorajem-se para buscar a Deus juntos. Orem ao Senhor juntos. Aproveitem o tempo que nós nunca tivemos antes para adorar o Senhor juntos. Estarmos constantemente na presença deles. A segunda ideia, felizes aqueles que encontram força no Senhor. Versículo 5. Aqueles que encontram força no Senhor, encontram nos corações, seus caminhos são aplanados. A ideia aqui, do versículo 5 ao 7, é daqueles que caminhavam naquela procissão, né, até o templo do Senhor, durante as 3 festas do ano, para ir até o templo e adorar a Ele. E no caminho, por mais que fosse terrenoso, difícil, pedregoso e tantas coisas difíceis de caminharem, o Senhor ainda assim tornava aquela caminhada agradável. É o que ele está falando aqui. O qual, passando pelo vale árido, em algumas traduções, vale de Baca, essa ideia do vale difícil, seco, faz dele um manancial. O Senhor, ele proporciona um manancial onde está seco. Sua família está seca? Sua vida está seca? Que nessa caminhada que você está tendo na presença de Deus, possa ser uma caminhada onde você desfrute do manancial que ele proporciona na sua vida. Mas eu não tenho mais força, eu não aguento mais lutar pela minha família. Eu não aguento mais lutar pelo meu relacionamento. Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Ou eu não aguento mais sentir-me abandonado. Ou eu não aguento mais. Esquece essas coisas. Eu quero fixar você também nessa ideia. Felizes aqueles que encontram força no Senhor. Que você possa encontrar força nele neste momento. No texto de Isaías, capítulo 40, versículo 28, até o versículo 31, acho que esse texto é o predileto do meu pai. Isaías, capítulo 40, versículo 28 a 31, diz o seguinte: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós encontramos força no Senhor. Aproveite esse tempo para buscar a Ele. Aproveite esse tempo para estar na presença dEle. Aproveite esse tempo para resgatar aquilo que talvez você esteja perdendo há tanto tempo e não tenha mais tido tempo para buscar. Resgate o tempo para buscar o Senhor agora e estar na presença dEle. Resgate esse tempo para encontrar força nele. Resgate esse tempo para que sua família seja encorajada e fortalecida nele. E a terceira coisinha, terceira razão da nossa felicidade, lá no versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Talvez aqui, um dos pontos mais difíceis, a gente está no começo de uma quarentena. A gente não sabe como isso vai continuar, mas pode ser que isso permaneça por um período de tempo. E pode ser que isso traga para a gente algumas dificuldades, como falta de dinheiro, como não poder sair para comprar qualquer coisa, ou como não ter o que comer em casa. Nesse momento, a igreja vai ter que ser forte, vai ter que estar unida. E acredite, a igreja ela já está se planejando para poder, de alguma maneira, suprir, de repente, a necessidade que vier a surgir entre os irmãos. Nós estamos pensando em tudo aquilo que for possível para que, nesse tempo, a igreja seja suporte para cada um dos irmãos que estão aqui. Mas, talvez chegue esse tempo. E nós precisaremos aprender a confiar no Senhor e não confiar mais em nossas forças. Confiar no Senhor. Saber que Ele é o nosso soberano provedor. Saber que Ele é o soberano médico que cuida das nossas saúdes.
nós podemos ficar preocupados, nós podemos nos lamentar, porque é isso, inclusive, que o Salmo 42 e 43 faz. É isso que, em parte, o Salmo 84 também faz. Eles lamentam na presença de Deus pelas dificuldades que estão passando. Nós podemos fazer isso e nós devemos fazer isso. Mas nós fazemos isso confiando nesse Deus a quem nós estamos lamentando, chorando e derramando nossos corações. O que ele está falando aqui? Eu confio em ti, Senhor, porque apesar de estar distante do teu tabernáculo, o Senhor me proporcionará esse privilégio novamente. Ele ressalta essa confiança no Senhor. Salmo 62, versículo 8. A gente canta isso nas músicas, né? A gente fala dessa confiança, mas talvez chegue um momento que a gente vai ter que colocar isso numa prática muito maior. Mas olha só o Salmo 62, versículo 8. Diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o vosso refúgio. Confiai nele. Derramai seus corações. Ele é o nosso refúgio. Esse é o momento que nós estamos fazendo isso. Nós estamos sendo resgatados à confiança na presença de Deus. Nós estamos sendo resgatados a ter força na presença de Deus. Nós estamos sendo resgatados a desfrutar da comunhão e da presença de Deus. Como irmãos, como filhos, como família. Como igreja, nós estamos sendo chamados a estarmos juntos, mesmo sendo separados. É o tempo que nós temos para nos unir. Temos a oportunidade de trazer a dura realidade que nós estamos vivendo, a verdade sobre o que realmente traz alegria e que realmente importa. Você e eu temos a oportunidade de trazer realmente aquilo que importa para os nossos lares, que é a presença de Deus, que é esse anseio por Deus, pela sua provisão. Você e eu temos essa oportunidade. Como você está fazendo isso dentro de casa? Eu quero desafiá-la a você separar tempo na sua casa, não só para ver filmes juntos, não só para brincar juntos, mas também para buscar ao Senhor juntos. Resgate esse tempo. Eu coloquei alguns desenhos no meu Instagram essa semana, lá no Story. Filho, sai um pouco do celular, porque a gente vai fazer algo que a gente nunca fez nessa casa. Culto doméstico. Pai, por que você não está usando o celular? Porque eu estou resgatando aquilo que eu perdi a oportunidade de fazer e desprezei a oportunidade de fazer, que é buscar o Senhor, lendo a palavra dele e orando. Que esse seja o momento em que os teus filhos, a tua esposa, o teu marido te encontrem de joelhos orando. Que esse seja o momento em que você se coloque na presença de Deus mais constantemente. E a última coisa que eu quero ressaltar nesse texto de Salmo 84, e com isso a gente vai finalizar nosso tempo aqui, é o versículo 3 e o versículo 10 do Salmo 84. Olha para esses dois versículos aqui comigo. Diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes, perto do teu altar, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O primeiro destaque desse versículo aqui é que o coraíta está falando, olha, o passarinho é mais bem-aventurado do que eu, porque ele está no teu templo e eu não. A ideia de estar constantemente na presença de Deus tem um preço e tem um valor muito maior do que qualquer outra coisa que a gente conquiste em nossas vidas. E o versículo 10, a mesma coisa. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E o que é interessante nesse versículo 10 aqui, além de estar na presença de Deus valer mais do que qualquer outra coisa, um dia na presença dele valer mais do que 1000, é a ideia que ele está falando, olha, eu prefiro ser um guarda em pé na porta do templo do que estar dentro da tenda ou dentro dos quartos dos prazeres deste mundo. Eu prefiro ser aquele que fica em pé na porta da tua presença do que aquele que desfruta dos prazeres que este mundo proporciona, da correria que este mundo proporciona, das conquistas que este mundo proporciona. Eu prefiro ser aquele que está em pé na tua presença.
O que você tem preferido? Não prefira ser aquele que está fora de casa porque não aguenta mais a tua família. Não prefira ser aquele que tem as coisas lá de fora, sendo que tudo que você precisa está dentro da sua casa. Que é a presença de Deus, que é a sua família. Você e eu temos esse privilégio nesta manhã, de trazer para nós o que realmente importa, de separar o que é necessidade do que é futilidade. Nós temos nesse momento o privilégio de buscar a presença de Deus e resgatar os benefícios que Ele nos deu e que nós, de alguma maneira, estávamos negligenciando. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos. E se de alguma maneira você tem vivido distante do Senhor e de alguma maneira você tem se afastado dele ou não permitido, não aproveitado os benefícios que Ele tem te dado, eu quero convidá-lo a se colocar na presença dele agora. A falar, Deus, eu quero entender o que realmente importa. E eu quero viver isso. Senhor, eu quero confiar somente no Senhor. Eu quero ter a felicidade de estar constantemente na Tua presença. A felicidade de ser renovada em força neste momento na Tua presença. E a felicidade de confiar que o Senhor é aquele que me sustenta neste momento na Tua presença. Que você e eu possamos fazer isso agora. Possamos trazer a verdadeira razão da felicidade para os nossos lares, para os nossos corações. E se você quer fazer isso neste momento, eu quero convidá-la a fechar os seus olhos e orar comigo, junto com a sua casa, junto com a sua família. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pedir a Ele esse cuidado. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta, e é a Ele que nós vamos clamar neste momento. Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará em nossas vidas. Obrigado por esse texto, Pai, tão lindo, que expressa uma realidade parecida, não igual, mas parecida. E que expressa, inclusive, qual deve ser a nossa atitude agora. Naquele momento eles estavam distantes da Tua presença, do Teu tabernáculo, dos Teus serviços, exilados e proibidos de fazer isso, e eles ansiavam por isso. Deus, nosso pedido é que hoje, neste momento que tantas coisas nos foram tiradas, tantas coisas nos foram proibidas, e tantas dificuldades estão sendo colocadas ao nosso redor, que nós possamos, Deus, ansiar a Tua presença mais do que nunca em nossos lares, mais do que nunca em nossos corações. Nos ajude, Deus, a confiar em Ti e a descansar em Ti. Que nossos lares sejam restaurados e resgatados neste momento. Que nosso casamento seja resgatado, que nosso relacionamento entre pais e filhos seja resgatado, que esse privilégio que muitas vezes nós talvez tenhamos desprezado nos últimos tempos seja resgatado. De viver como família, viver em família e experimentar as bênçãos que o Senhor nos dá através da família. Que o Senhor nos ajude, Deus, como Teus servos, a aproveitar esse tempo, estar mais próximos de Ti do que nunca. E preparados para que quando tudo isso acabar, nós saiamos brilhando de uma maneira que nós nunca brilhamos anteriormente. A Tua luz. E que enquanto nós estamos aqui, nós possamos brilhar a Tua luz da maneira que o Senhor nos proporciona também. Nosso pedido é esse, Deus, sustenta nossos lares, traz de volta a razão da felicidade, traz de volta aquilo que é necessidade. Nos ajude, Senhor, em tudo isso, é o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos finalizar o nosso tempo aqui. Eu espero que tenha sido bênção para você e se foi, compartilhe com os irmãos da igreja que não visualizaram, que não viram, que talvez não tenham condições. A gente vai ver quem consegue, quem não consegue ver ainda. Mas nossa reunião de liderança tem acontecido e vai acontecer de novo. Nós já separamos quarta e sexta, nós teremos tempo de devocional como igreja, então nós nos reuniremos numa live. Não vai ser desse jeito, eu acho que a gente vai tentar conseguir de alguma maneira algo que produza interação. E nós também iniciaremos os pequenos grupos online. Então, fique atento, vai ter bastante coisa acontecendo durante essa semana. Ore ao Senhor para que nossa igreja seja uma igreja forte, unida e que suporte um ao outro neste momento com tudo aquilo que Deus estiver nos colocando.
tá bom? Muita coisa para acontecer aí. Então, ore ao Senhor por tudo isso. Talvez tenha coisa para a gente conversar mais para frente, mas por este momento é só. A gente lança um pouquinho mais, essas coisas vão ser melhoradas aos pouquinhos, tá bom? Deus abençoe, queridos. Um bom dia na presença de Deus e até a noite, às 18h45, a gente volta para cultuar o nosso Senhor juntos mais uma vez, tá bom? Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau.